Nesse vídeo, eu tenho a intenção de fazer uma breve nota sobre o incidente com o Dalai Lama que aconteceu recentemente. Aqueles que estão apercebidos dos ensinos que regem o nosso entendimento sobre a alma, basicamente aquilo que eu chamo de almalosofia, não serão levados a encarar os fatos que acontecem no mundo entre pessoas, entre nações, entre pessoas e nações, qualquer fato que se estabeleça no mundo como algo confirmável, pelas aparências externas, ou seja, pelo o que de fato, digamos que se transpareceu. Com base nisso, isso não é o que está acontecendo com o incidente do Dalai Lama, não é verdade? As pessoas já pularam avidamente ao julgamento e todo tipo de opinião tem sido traçada a respeito do acontecido. Mas o meu objetivo nesse vídeo não é entrar nessas minúcias dispostas por outros. O meu objetivo é dizer o seguinte, é trazer uma visão metafísica do acontecido. E a visão metafísica é muito simples. Aqueles que estudam a malosofia, pelo menos aqueles que estão no canal, a Merlin Sage, sabem muito bem que um espírito, ou seja, uma extensão de uma alma em específico, pode deixar o corpo completamente sem que haja a morte deste corpo. Isso é o que nós chamamos de walkout. Normalmente, quando um espírito deixa o corpo sem haver a morte clínica deste corpo físico, isso é seguido por um walk-in. Ele faz isso para que um novo espírito possa se apossar daquele corpo. E para este novo espírito, isso é interessante, porque esse espírito, então, pode já pegar um corpo completamente desenvolvido na fase adulta, sem este precisar ter que encarnar no planeta pelo método convencional, nascendo no corpo de um bebê, crescendo, tendo todas as fases até a fase adulta. Mas, às vezes acontece de espíritos eles simplesmente saírem do corpo e deixarem o corpo físico funcionando mecanicamente. E essa é a explicação metafísica para o que aconteceu com o Dalai Lama. Na verdade, esta explicação nos ajuda a entender o acontecido recente, visto como algo deplorável. Há 154 dias atrás, o Dalai Lama, que já era a reencarnação de outro lama, ele deixou o corpo físico. Então, há 154 dias atrás, isso é o equivalente ao dia 12 de novembro de 2022. Então, o Dalai Lama, esse atual Dalai Lama, escolheu deixar o seu corpo físico, o seu repositório físico, a sua vestimenta, o seu traje encarnatório físico, que é o próprio corpo humano, antes do início da Agonila Boreal, no dia 21 de dezembro de 2022, e antes mesmo do início, muito antes, mais de 3 meses antes do início da Autana Celestial, que foi agora no dia 22 de março de 2023. Como que isso se conecta com o que está acontecendo agora? Que está deixando muita gente assustada, muita gente perdendo o respeito por ele, de maneira muito simples. Isso já acontece em todo desencarne, tá, pessoal? Em todo desencarne comum, quando vai haver a morte do corpo físico. Geralmente uma pessoa, ela começa a se desligar do corpo físico dias, semanas e em alguns casos até meses antes do corpo físico de fato morrer. Isso aqui não deve ser confundido com o bardo. O bardo só vai mesmo acontecer quando o corpo físico der o seu último suspiro. E no caso do Dalai Lama foi isso que aconteceu. Então nós temos aí mais de 4 meses e meio do desencarne dele. E para alguns pode parecer chocante, alguns podem falar, mas espera aí, o espírito foi embora, como que o corpo está funcionando? Principalmente se não houve um walk-in, ou seja, a entrada de um outro espírito para substituir o espírito que deixou o corpo. Essa é uma das belezas da espiritualidade, pessoal. Você pode deixar o corpo físico e o corpo físico,
Ele retém uma certa memória do espírito que se abrigava nele, vamos assim dizer, e o corpo físico fica fazendo as funções mecânicas. Ele consegue buscar algumas memórias do que aquela pessoa falaria, o corpo físico consegue, por exemplo, reproduzir até alguns discursos. O corpo físico ele estava muito emaranhado com o espírito. O corpo físico consegue, entre aspas, continuar a viver como se aquele espírito estivesse ali mesmo, este já não estando mais de fato. E aí, obviamente, veja, nós estamos falando de 4 meses e meio desde o desencarne do Dalai Lama. E o Dalai Lama, então, desencarnou de uma maneira muito silenciosa. O espírito deixou o corpo de uma maneira muito silenciosa. Ele não quis que a deixada dele do corpo fosse... a palavra é... que a deixada dele do corpo fosse simultânea com a morte do corpo físico. Até para não alardear, não trazer atenção para a ida dele, para a partida dele. E aí é óbvio, pessoal, o corpo físico ali, ele não foi apagado, certo? Ele não foi, digamos, descomissionado, isso quer dizer, ele não sofreu a morte física. E aí, sem o espírito, mais cedo ou mais tarde, esse corpo, ele não vai conseguir manter a fachada de ainda ter um espírito ali, tá? Ele não vai conseguir manter por muito tempo a aparência de que ainda há um espírito se abrigando e se utilizando, ou se utilizando através deste. E aí começam a haver quebras de personagem, quebras de caráter, que é então o evento que aconteceu com o Dalai Lama. Em resumo, para quem não tá entendendo o que eu tô querendo dizer, não foi o Dalai Lama que teve esta atitude tão deplorável e que está sendo tão julgada por todos. Na verdade, foi o corpo do Dalai Lama, porque o espírito do Dalai Lama não está mais lá. Aí, realmente, casa com todo o contexto. O Dalai Lama nunca teria esta atitude, mas o corpo dele, sem a presença dele e ficando cada vez mais errático, porque o corpo não foi desligado, começaria a apresentar situações que parecem, no mínimo estranhas, para um meio termo exóticas e no ponto mais avançado de um certo espectro realmente deploráveis e inaceitáveis. O que isso quer dizer? Dentro de alguns meses, o corpo do Dalai Lama vai desligar, vai morrer. Vai haver uma morte clínica porque não tem um espírito para sustentar aquele corpo. Então, é como assim, é como se a casa, o corpo que um dia foi a casa do Dalai Lama, estivesse às moscas, vamos assim dizer, estivesse abandonado. Ele abandonou o corpo, então o corpo não tem nenhuma orientação de um espírito, então o corpo pode tomar qualquer decisão estranha. Por sinal, se as memórias do Dalai Lama que ficaram no corpo são memórias que remontam mais à infância dele, onde as crianças são brincalhonas, as crianças não levam nada a sério, tudo é brincadeira. Isso explicaria porque ele teve uma atitude que alguns estão até explicando que é uma atitude de senilidade, que às vezes os idosos ficam na sua idade avançada, eles começam a ter atitudes de crianças, ou falar coisas desconexas, ou ter atitudes desconexas. Mas o ponto principal que eu quero deixar aqui para vocês não era o Dalai Lama, era o corpo do Dalai Lama. São coisas diferentes. E por que que isso aconteceu, pessoal? Assim, o Dalai Lama, ele sabia que com a saída dele do corpo físico, mais cedo ou mais tarde, o corpo físico dele iria se comportar de maneiras estranhas, avessas à personalidade dele, ao legado dele, à mensagem dele, e ainda assim ele escolheu ir embora, para você ver como a alma é soberana. A alma não está nem aí o que vai ser deixado para trás. Quando chega a hora de ir embora, a extensão de alma vai embora. Mas no caso do Dalai Lama, ele sabia que um desses eventos, que acabou sendo este evento deplorável aos olhos das pessoas que não entendem na metafísica da alma, ele sabia que isso ia propagar, isso ia iniciar uma discussão na sociedade global
sobre o papel do líder espiritual ou dos líderes espirituais. As pessoas as quais nós endeusamos ou colocamos em pedestais, ou que a consciência que existia ou a falta dela levou estas a assumirem estes papéis. E de fato está tendo essa discussão de se as pessoas realmente precisam desses sistemas rígidos e patriarcais ou estruturados ou hierárquicos para terem um religar, uma reconexão com o divino, tá? Toda essa situação do Dalai Lama também deflagrou a falta de conhecimento que o Ocidente ainda tem dos orientais, do orientalismo, como a gente só vê tudo através do nosso filtro. E isso aqui não é de nenhuma maneira dizer que não haja validez naqueles que se sentiram estupefatos e naqueles que se sentiram atraídos pela figura do Dalai Lama e aqueles que se sentiram enojados pela situação. Estou apenas dizendo que há sim certos grupos no Oriente, há certas culturas aonde esse tipo de relação, aonde o beijo na boca, ele não tem esse cunho sexual, ele não tem esse apelo, ele não tem esse objetivo sexual. Eu não estou dizendo que é esse o caso aqui com o Dalai Lama. Então, assim, foi muito importante esse evento acontecer, porque trouxe à tona as pessoas questionarem-se sobre velhas bases nas quais as religiões estão dispostas ou sobre as quais essas estão construídas. Então, mesmo depois da sua deixada do corpo, mesmo depois de ele ter deixado o corpo, o Dalai Lama ainda, através do seu corpo desalmizado, vamos dizer, ou desespiritizado, vamos dizer, sem um espírito, ainda conseguiu fomentar e deixar um legado final, uma discussão sobre o papel da religião no século XXI, sobre o papel dos líderes espirituais no século XXI, e sobre se a gente ainda precisa desses velhos moldes. Nós sabemos que o Dalai Lama não vai retornar para o planeta para uma próxima encarnação e com certeza não vai ser por causa que o cancelaram na internet por causa desse incidente, porque nem mesmo era ele. Era apenas o seu corpo que está sofrendo os efeitos colaterais da abstinência, da ausência do espírito que o animava. E o corpo não morreu ainda, depois de quase 4 meses e meio, que foi lá o desencarne dele em 12 de novembro, porque tinha muita energia concentrada no corpo do Dalai Lama. Então essa energia está se esvaindo aos poucos. Isso então quer dizer, como eu já repeti nesse vídeo, que nos próximos meses nós provavelmente teremos um anúncio da morte do Dalai Lama, ou seja, do corpo dele, porque vocês receberam em primeira mão aqui na Malicete de que ele já desencarnou meses antes. E isso não é para passar pano para o Dalai Lama, não teremos nada com o que ganhar em passar pano para o Dalai Lama, certo? Mas é só trazer essa visão metafísica. E isso mostra, essa situação também aconteceu, pessoal, para trazer à tona a oportunidade de as consciências superiores observarem se a humanidade está ainda mais afixada quando deparada com um evento como esse. Se a humanidade está mais pendente para julgar pela externalidade do que se refrear e às vezes escolher não fazer um julgamento e se voltar para dentro. Jesus disse, né? Não julgueis os outros, né? Não faça julgamentos para não ser julgado. E o fato aí revela de que a humanidade, independente se há validez no julgamento ou não, o que importa é que o ato de julgar apressado mostra como a humanidade ainda está fetidamente mergulhada na sua visão limitada, totalmente material, totalmente presa aos acontecimentos do mundo externo e do mundo físico, ainda desapercebendo as camadas espirituais que constroem, às vezes, um evento e que, se não entendidas, tornam um evento realmente incompreensível, ou chocante, ou não condizente com tudo que uma pessoa vinha apresentando até aqui.
E aí tem um detalhe, né? Quando nós julgamos seres tão grandiosos como o Dalai Lama, ele não estava nem mais aqui para se defender, né? Só ficou o corpo. Teremos que receber isso de volta da divindade. Então, assim, o que toda essa situação deflagrou é a humanidade ainda está muito presa à externalidade, ao que os aparatos do corpo físico lhe dão de feedback, ao que os sentidos dela podem receber de informação. E aí, gente, quando a gente julga pelas aparências, ainda mais quando as aparências parecem determinantes, decisivas, mas veja, a criança ficou constrangida, eu não sei no que. Quando você se baseia pelos olhos humanos, pelos olhos da carne, pela audição humana, certo? Você faz uma escolha de você ignorar muitas outras camadas que podem estar acontecendo ali, que de fato estavam, como eu expliquei nesse vídeo, e também de você, não só de ignorar, mas também de você simplificar a realidade. Porque o que nós recebemos, pessoal, é um vídeo, é um recorte de um contexto muito maior. E mesmo se tivesse até um vídeo maior, mostrando outros momentos e tal, o que importa é que o Dalai Lama não está mais no corpo. E havia sido nos avisado no plano espiritual de que o primeiro sinal que confirmaria que ele não estaria mais no corpo seria algum tipo de situação ou irreverente ou inexplicável, alguma quebra de personagem. Personagem aqui pela, assim, uma quebra do que seria comum à personalidade dele. Que aí seria o sinal de que ele teria ido embora de fato, pois o teu corpo estaria agindo aquém a quem ele de fato sempre se mostrou ser. Então note, pessoal, quando nós julgamos pelo que nos aparenta ou nos é mostrado externamente, nós estamos cometendo uma neciedade, algo muito nécio, algo muito não sábio, algo nada inteligente e algo muito, digamos, eu gostaria de dizer algo muito estúpido. Eu acho que é essa a palavra. Algo muito estúpido. Então, não importa o quão chocante as coisas sejam, não importam quais provas sejam apresentadas, lembre-se, nunca julgue. E se houvesse oportunidade para julgar, não julgue pelas aparências, pois é uma realidade metafísica que é muito mais ponderante, ou seja, é muito mais, na maioria dos casos, relevante para entendermos as situações do mundo físico do que o que de fato está a se transcorrer no meio externo, como é retratado de volta para os nossos sentidos humanos. Esta é a minha mensagem. Note, essa mensagem não é para defender o Dalai Lama, porque não há nada do qual o Dalai Lama precise ser defendido, porque não era ele, volto a dizer, era o corpo dele. O homem, né, vou até usar uma expressão assim, já picou a mula há muito tempo, em 2 de novembro de 2022, tá? E deixou o corpo pra gente se lidar com o corpo dele, né? E assim, e foi uma, tirando brincadeiras à parte, num tema que é controverso e complexo, foi uma saída muito, muito discreta. Foi uma saída do plano físico muito discreta, uma saída que a gente esperaria, que faz, assim, que a gente entende que, sim, a personalidade do Dalai Lama escolheria ir embora do corpo físico, ir embora do plano físico sem produzir a morte do corpo físico. Então, bate muito com a personalidade dele, com os ensinos dele, com a decência dele, e é até curioso que o corpo físico dele, uma vez desamparado da presença do espírito que um dia o habitou, se comportasse exatamente de maneira oposta ao espírito que um dia o habitou. O universo é realmente incrivelmente surpreendente. Então, é quase como se a gente pudesse dizer: um corpo com a alma do Dalai Lama, o espírito do Dalai Lama funcionado pela alma dele, era toda aquela beleza, todos aqueles ensinos, toda aquela missão dele.
Agora, um corpo sem um espírito daquele fica um corpo enviesado para a maldade, a displicência, a desordem, o caos, a bagunça, ao inesperado, irreverentemente de mau gosto e assim por diante. É um contraste total de quem o Dalai Lama era, comprovando de que ele não está mais no corpo. Espero que então que essas informações tenham trazido clareza da única perspectiva que realmente importa, que é a perspectiva metafísica dos eventos no plano físico, e acho que é caso fechado, certo? Então eu agradeço a sua atenção. Até os nossos próximos vídeos.